No circuito de feira do livro, Brasília 2016, Lobo, roteirista. O que você vem apresentar aqui no circuito, Lobo? A gente veio para cá para falar um pouco de história em quadrinhos, né? Para ver se consegue botar essa sementinha da criatividade neles e estimular a produção. Você começou com que idade a se interessar por literatura, por desenho, a ler? Eu comecei a me interessar por quadrinhos desde que eu me entendo por gente, porque com meu pai nos levava todo domingo para a banca de jornal, ele comprava um jornal e comprava um gibi para mim e para o meu irmão. Qual gibi comprava para você? Acho que tinha na época, tinha um que eu adorava, que era o Palhaço Saca-Rolha, do Primar de Montov, a revista Cras, que era uma revista nacional, tinha a Turma do Cacá, tinha a Mônica e Cebolinha, Lulu e Bolinha, os da Hanna-Barbera, eu lia tudo que tinha. Eu acho que literatura e quadrinhos são dois jeitos de você estimular a leitura. E o quadrinho, por ser uma arte que também é visual, né, que é palavra e imagens trabalhando junto, acho que tem um efeito interessante na cabeça das crianças, elas curtem dele. Passar do quadrinho ao cinema ou à televisão é um pulo ou são mundos diferentes, incompatíveis? Tem muita similaridade, sim, mas também tem muitas diferenças. Você tem que mudar um pouco o jeito de pensar e escrever. Eu, por exemplo, eu escrevo roteiro de quadrinhos. Eu tenho mais facilidade para fazer roteiro de cinema e mais dificuldade para fazer literatura. Como funciona o teu processo criativo? Você escreve no computador, no papel, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Como é isso? Eu escrevo todo dia? Eu vou anotando ideias num caderninho, num pedaço de papel, junto elas num fichário que eu ainda tenho, bem antigo, daqueles de ferro. Aí eu escrevo, passo elas a limpo e deixo ali. Outra parte eu deixo no computador e aí eu vou juntando tudo isso e vendo se eu já tenho informação suficiente para dali tirar um livro. O quadrinho, assim como a literatura, assim como o videogame, assim como qualquer coisa, pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Assim como a energia nuclear, também. Né? Ela é boa ou ruim dependendo do uso que você faça dela, né? Então tem gente que sabe fazer bom uso e constrói coisas lindas, tem gente que sabe fazer mau uso e faz uma propaganda ruim de alguma coisa. A gente não tem muito controle sobre o que as pessoas fazem ou do que elas desejam, né? Influenciar eu acho uma palavra muito forte. Eu como quadrinista, eu tento retratar uma parte da vida e não o todo dela também, né? E eu busco estratos que me interessam trabalhar. Então, assim, se o dia influenciar alguém, eu ia ficar muito feliz. Para que faixa etária você principalmente escreve? Eu escrevo para adulto, o meu quadrinho é todo para adulto. É para adulto? Então, tem temas pesados, por exemplo? Pode ter temas pesados, pode ter. Tudo que eu escrevo tem um apelo sexual muito grande, mas assim, pode não ter também. É o modo como você trata o tema que é para adulto, né? Eu também não gosto de categorizar uma coisa como adulto sendo pornográfica, né? Não é isso, até porque a maioria da pornografia não é feita para adulto, né? Erotismo seria, talvez? Não, também não é erotismo, mas assim, eu acho que o quadrinho pode falar de tudo. Quando você pega o quadrinho Maus, por exemplo, em que o Art Spiegelman entrevista o pai dele, que foi um sobrevivente de Auschwitz, é um tema muito importante. Esse quadrinho ganhou o Pulitzer. Ou quando você pega o quadrinho da Marjane Sartapri, que conta a infância dela no Irã. Então são modos interessantes e a pegada é para adulto, né? A temática é criada para adulto. A gente faz a mesma coisa que em literatura, só que em quadrinhos. Talvez o exemplo mais claro seria Mafalda para nós aqui. Talvez, o quadrinho, ou seja, criança não entende, E por que tu interesse pela sexualidade? Aí é uma percepção pessoal minha de mundo, né? Eu sempre achei que os textos, eu sempre esqueci que a nossa sociedade cristã tirava a questão sexual das pessoas. Castrava, castrava as pessoas, os personagens parecem todos castrados e ímpios, né? E a gente pensa em sexo o tempo todo, a gente toma decisões em função disso na vida. E eu achava interessante isso, eu achava estranho isso não ser abordado nunca. Você nasceu e se criou onde? Eu nasci e me criei no interior eu nasci em Porto Alegre e me criei no interior de São Paulo. Aí morei no Rio de Janeiro e hoje em dia moro no Rio Grande do Sul de novo. Rio de Janeiro pode ter sido um destape, né? Teu lado criativo, talvez?
Foi, porque eu fui para o Rio de Janeiro com 20 anos de idade, né? Então é quando você começa a consolidar a sua percepção de mundo, né? E perceber o que te interessa no mundo e qual vai ser o assunto, qual vai ser a temática, né? Da sua obra, se é que tem isso, né? Que é uma coisa que a gente está sempre mudando e pensando e reavaliando, né? Sugestão eu não tenho, mas eu tenho um pedido, façam mais vezes. A gente sempre tem que dar um jeito e sempre façam mais vezes, porque é um prazer enorme chegar e conversar com essa criançada que está explodindo em criatividade, né? E poder um dia, sei lá, imagina, se a gente transforma uma dessas pessoas em leitor, já é um sucesso Uma absoluto, grande vitória, né? claro. E se de cada 1000, se interessa em escrever qualquer coisa, de qualquer modo, é uma vitória maior ainda. Certamente. Lobo, obrigado por sua atenção, Eu muito te agradeço. sucesso. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. Estamos no circuito de Feira do Livro, Brasília 2016, na banca dos poetas. Como está, Lúcia Helena? Muito bem. A banca de poetas tem algo sui generis, porque o José Garcia criou dentro da banca de poetas o teatro literário, que traz para a rua algo bem, digamos assim, afetivo. Traz para a rua o que geralmente está na nossa casa, na biblioteca. Traz o livro com a leitura. E nessa troca de saberes entre aqueles que estão trocando os livros, ocorre o teatro literário. Quando alguém chega à banca de poetas perguntando por algum livro, como O Alto da Compadecida, começa-se um diálogo entre aquele que adentrou a banca de poetas com o dramaturgo, o criador do teatro literário, que é o José Garcia. E aí começa uma breve conversa sobre O Alto da Compadecida. Uma frase, um personagem como João Grilo, e aí se começa a efabular. E nisso se compõe o teatro literário na banca de poetas. E nesse teatro literário, que é a própria vida, porque a literatura traz a própria vida, antecipa aquilo mesmo que a vida no futuro nos dará. E nisso vai se compondo essa banca de poetas cheia de afetividade, com um livro que se torna um objeto cênico. Então é isso que o José Garcia vem fazendo há quase 15 anos. E de um tempo para cá eu venho participando, me apaixonei pelo trabalho dele. E é encantador, porque é uma efabulação, é mais do que encantar o leitor. É dar a ele a oportunidade de ser o próprio autor desse efabular. Porque quando lemos algo, nós estamos sendo autores também. Estamos recriando a leitura, né? Reescrevendo a história. Reescrevendo a história. E isso é fabuloso, porque é o teatro literário na rua. Na essência mesmo. Você é boa leitora? Eu acho que eu sou. E você lembra o primeiro livro que te encantou, que você leu? Eu fiquei apaixonada por Grande Sertão Veredas. Apaixonada. E aí daí em diante eu não parei mais de ler, me encantei por Clarice Lispector. Qual seria teu escritor preferido? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Tá em boa companhia. É maravilhosa a Cecília. Depois me veio Rosalia de Castro, que é uma autora galega,
de uma escritura fina, romântica, erótica, e fala muito da língua galega, do seu povo, da liberdade, e tem muita relação com outros autores de língua portuguesa também. Você, na nova geração de escritores, os atuais, a gente, galera nova, você poderia recomendar alguns para a nossa audiência? De preferência brasiliense? O Ranuan Nassar. Ele você gosta? Gosto muito também. O Jogo de Amarelinha também, do Cortázar, né? Esse muito é um clássico. Bom, é um clássico. E eu acho que eu sou mais apaixonada pelos clássicos, né? Fernando Pessoa, Machado de Assis, né? Mas ando meio preocupada com a questão do MEC, do não uso da literatura portuguesa nas escolas de ensino médio. Parece que não vai ser mais obrigatório, e Portugal está muito incomodado com isso, e eu, como uma leitora dos clássicos da língua portuguesa e da literatura portuguesa, estou muito intrigada com essa história do MINC e do MEC estarem tramando essa não leitura da nossa literatura clássica, que é a literatura portuguesa. O nosso berço é a literatura portuguesa. E a situação cultural na cidade, em Brasília, com todo esse momento que estamos vivendo, político, social, econômico, o que você fala sobre as políticas culturais e a situação do universo cultural da cidade? Olha, eu acho preocupante. Acho que a classe artística está ainda desunida. Nós precisamos ficar mais atentos a determinadas coisas. A comunidade, não só artística, mas a comunidade, por exemplo, eu estou hoje no Gama, nesse circuito de feira de livros. Acho que deveria ter sido aberto para a comunidade. Eu estou me sentindo num espaço aqui muito fechado. Sei que os estudantes estão vindo, mas acho que deveria ter sido bem mais divulgado. E a arte é para a comunidade, a arte é para o povo, transforma mentalidades. Então eu acho que nós deveríamos estar dizendo isso para a comunidade do Gama. A feira de livros, esse circuito de feira de livros é para a comunidade do Gama, assim como os outros circuitos. O circuito vai para o Paranoá, Varjão, outras cidades satélites, e não deve ser como o que eu estou vendo hoje. Pelo menos hoje eu estou presenciando um espaço vazio, sem a presença da comunidade. Eu não estou vendo os jovens e as crianças saírem daqui com livros na mão, né? Então há um desacerto, um descompasso entre livro, literatura, leitura com a comunidade. E isto não pode ficar assim. Então, nas próximas edições, esse formato tem que ser revisado, relido, ressignificado, para que não permaneça desse jeito. É um espaço que poderia estar sendo utilizado de forma lúdica, de forma interativa, mais efabuladores presentes, mais presença dos artistas da área do livro e da leitura. É importantíssimo. E eu vou dar um exemplo muito simples, eu acho que eu vou me fazer entender. Se eu vou para uma feira de gastronomia, eu só vou encontrar ambiente para gastronomia. Se eu vou para um festival de rock, eu vou só para o festival de rock. Se eu vou para uma feira internacional de artesanato, evidentemente que eu só vou encontrar artesanato. Se eu estou numa feira de livro, eu quero encontrar livros, leitura, ledores e leitores. E escritores. E escritores, evidentemente. E há uma diferença entre escritor e autor. Escrever, todo mundo escreve. Autor é outra coisa. Autor é a finesse da literatura. Então isso eu não estou encontrando aqui. Por exemplo, eu estou nada contra o artesanato gamense.
mas que não vamos misturar alhos com galhos. Vamos fazer com um rigor estético, com a disciplina artística. Isto eu não estou encontrando aqui. Então eu peço aos curadores, às pessoas que estiveram envolvidas durante algum tempo no planejamento desse circuito, que repensem o formato. Por favor, coloquem um rigor estético no formato, para que os jovens, as crianças entendam que ler não é simplesmente estar com um livro na mão, é saber que ler não é simplesmente ler as palavras de um texto, é saber ler o mundo, ler o outro, ler, a estética é a leitura. Por que não alguém no palco recitando um poema? Não é? É isso que eu queria encontrar aqui. Ou se não, um livro grande, de onde eu pudesse sair deste livro grande recitando um belo poema, lembrando um Fernando Pessoa, lembrando uma Cecília Meirelles, uma Rosalia de Castro. Deus é a raiz quadrada de um quanto negativo? Não, eu não quero Deus, eu quero quero beijar-lhe os lábios de teus pêssegos. Eu quero Gilca Machado, quero tantos outros presentes aqui e não estão. Vamos repensar? Vamos ressignificar? É isso.